Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho e recentemente, dia 6 de abril de 2020, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal proferiu decisão liminar em sede da ação direta de inconstitucionalidade número 6363, ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, que impugnava diversas passagens da MP número 936, mormente as que permitiam redução de salário e jornada e suspensão do contrato de trabalho por acordos individuais entre empregados e empregadores. Bom, a referida medida provisória ela vem num conjunto de medidas do governo federal que, modificando temporariamente a legislação trabalhista, traz medidas alternativas para a preservação do emprego e da renda. A medida provisória número 936, especificamente, ela trata do Programa Emergencial para a Preservação do Emprego e da Renda e, dentre outras figuras jurídicas, traz como medidas emergenciais a redução de salário e jornada, a suspensão do contrato de trabalho e a criação do benefício emergencial BEPER. Bom, então o partido ele impugna, né, na sua ADI ajuizada a possibilidade de efetivação dessas reduções por acordo individual e a suspensão também, deixando claro, né, que a medida provisória ela traz essa possibilidade de redução individual, suspensão individual, para empregados que ganham igual ou menos que R$ 3.135, acima de R$ 12.202,12, que possuam um curso de nível superior, é o chamado hipersuficiente, e para aqueles da faixa intermediária cuja a redução salarial ela for de 25%, né, de salário e jornada. Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, ele, na medida cautelar concedida, né, na liminar concedida, lendo a ratio decidendi, a razão de decidir, a fundamentação da referida decisão, ele sinaliza, parece sinalizar, né, que a medida provisória, em tese, vulneraria os dispositivos do artigo 7º, incisos 6º e 13 da Constituição da República, que são os que pedem a negociação coletiva para redução de salário e jornada, né? Do inciso 26 do mesmo artigo, que reconhece as convenções e acordos coletivos no nosso ordenamento jurídico, e os incisos 3º e 6º do artigo 8º, que impõem a presença do sindicato nas negociações coletivas. Bom, para além das polêmicas, e no 8º vídeo da série de comentários sobre a MP 936, que gravei recentemente, e consta de minhas redes sociais, disse, né, que haveria dois caminhos, né, igualmente jurídicos, né, e de posições razoáveis, que seria pela inconstitucionalidade, por vulneração desses princípios constitucionais, desses dispositivos constitucionais, melhor dizendo, e da licitude e constitucionalidade da medida, pela razoabilidade, plausibilidade e pelo estado de exceção em que vivemos em razão da calamidade pública, né? Até mesmo porque o artigo 196 da Constituição diz que é dever do Estado a proteção da saúde e que a medida provisória em si ela agiria como um acordo coletivo, né? Ao trazer garantias, a trazer uma renda mínima e trazer garantias provisórias de emprego. Se o salário e jornada forem reduzidos ou o contrato suspenso. É importante dizer que parece que o ministro Ricardo Lewandowski, na decisão, é uma decisão ainda que ela é ad referendum do plenário do Supremo, ela tem que ser submetida à ratificação do plenário do Supremo Tribunal Federal em data a ser designada. Ela parece seguir essa trilha da inconstitucionalidade e ela dá uma interpretação conforme, né, para amenizar o entendimento que pareceu tomar acerca da inconstitucionalidade da medida, ao submeter a validade e eficácia dos acordos individuais de redução e de suspensão de contratos a
anuência, né, a manifestação dos sindicatos. É importante destacar um trecho, né, eu fiz uma leitura da ratio decidendi, da decisão do Supremo, e a leitura mais interessante é perto do dispositivo, antes de encerrar o dispositivo, em que o ministro diz, né, por isso cumpre dar o mínimo de efetividade à comunicação a ser feita ao sindicato laboral na negociação. Que comunicação é essa? O artigo 11, parágrafo 4º, prevê que, feito o acordo individual de salário, de redução de salário e jornada e suspensão do contrato de trabalho, esse acordo deve ser encaminhado em 10 dias ao Ministério da Economia e em 10 dias ao sindicato da categoria. Mas não cria, no caso da comunicação para o sindicato da categoria, nenhuma penalidade ou nenhum efeito jurídico em caso de não comunicação ou de comunicação extemporânea. O que o ministro criou aqui? Prosseguindo na leitura, e a melhor forma de fazê-lo, a meu sentir, isso o ministro, palavras do ministro, consiste em interpretar o texto da medida provisória aqui contestada, no sentido de que os acordos individuais, coloca entre aspas, somente se convalidarão, ou seja, apenas surtirão efeitos jurídicos após a manifestação do sindicato dos empregados. E no dispositivo ele coloca, né, que ele, diante das razões expostas, os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos, contado da data de sua celebração, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, importando a sua inércia e anuência com o acordado pelas partes. E qual seria o prazo da manifestação do sindicato, né? Não é deixado muito claro no dispositivo, mas lá na fundamentação da medida liminar, ele faz referência ao artigo 617 da CLT. E o artigo 617 estabelece o prazo de 8 dias para que o sindicato, se instado pela comissão de trabalhadores, ele assuma as negociações coletivas com o empregador. Né? Na ausência do sindicato, 8 dias a federação, 8 dias a confederação. O problema é que a MP número 936 de 2020, ela reduz os prazos do título 6º, em que se insere esse dispositivo, à metade. Qual seria o prazo? 8 ou 4 dias, né? E faz referência o ministro. Então é uma lacuna nesse sentido. Então, o ministro, ao dizer que a validade e os efeitos dos acordos individuais somente se convalidarão após a manifestação dos sindicatos, no meu entendimento, cria uma condição suspensiva dos acordos individuais. Ou seja, os acordos individuais, se celebrados, só passarão a valer após a manifestação dos sindicatos ou após o transcorrido prazo com a inércia sindical, né? Aí sim valeria. Em tese, o sindicato ele é convocado a assumir as negociações e, pelo entendimento da decisão liminar, o empregador não pode se recusar injustificadamente à negociação coletiva se instado pelo sindicato que apresentar oposição à medida de redução ou suspensão do contrato de trabalho de forma individual. Na prática, o que se verifica é que a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski tirou e esvaziou o efeito da medida provisória número 936, isso no meu entendimento pessoal, de possibilitar a redução e suspensão por acordo individual e justamente acelerar as medidas emergenciais para a preservação do emprego e da renda, ao condicionar a validade dos efeitos, né, surtir os efeitos jurídicos plenos essa manifestação sindical. Né? Então, a medida provisória 936, se prevalecer essa decisão, no meu sentir, numa análise preliminar, ela é esvaziada, porque o acordo individual buscou desburocratizar de uma forma a garantir até um mínimo através do BEPER e das garantias e preservar o emprego e a renda.